Olá, eu sou Vanessa Luz, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao segundo dia de leitura de O Quinto Compromisso, o Quinto Acordo. Se você está chegando só hoje por aqui, já se inscreva no canal, deixe seu like e vá lá na nossa playlist para que você possa ler os quatro compromissos, que é o livro anterior a este. Então vamos embora mergulhar aqui neste conhecimento tolteca. Continuamos a crescer. E na adolescência, nosso corpo está programado para introduzir substâncias que chamamos de hormônios. Nosso corpo físico não é mais o de uma criança e não nos encaixamos mais no modo como vivíamos. Não queremos ouvir nossos pais nos dizendo o que fazer e o que não fazer. Queremos nossa liberdade. Queremos ser nós mesmos, mas ao mesmo tempo temos medo de ficar sozinhos. As pessoas nos dizem: você não é mais criança. Mas também não somos adultos. É uma fase difícil para a maioria dos seres humanos. Quando somos adolescentes, não precisamos de ninguém para nos domar. Aprendemos a nos julgar, a nos punir e recompensar de acordo com o mesmo sistema de crenças que nos foi dado e usamos o mesmo sistema de punição e recompensa. Talvez a domesticação possa ser mais fácil para as pessoas que estão em algumas partes do mundo e mais difícil para que estão em outras. Mas, em geral, nenhum de nós tem a sorte de escapar da domesticação. Nenhum de nós. Finalmente, o corpo amadurece e tudo muda novamente. Começamos a procurar novamente, mas agora cada vez mais. O que estamos procurando é nosso eu. Buscamos o amor porque aprendemos a acreditar que o amor está em algum lugar fora de nós. Buscamos a justiça porque no sistema de crenças que nos ensinaram não há justiça. Buscamos a verdade porque só acreditamos no conhecimento que armazenamos em nossa mente. E é claro, continuamos a buscar a perfeição porque agora concordamos com o resto dos seres humanos que ninguém é perfeito. 2. Símbolos e acordos. A arte do ser humano. Durante todos os anos que dura nosso crescimento, estabelecemos inúmeros acordos. Nós, conosco mesmos, com a sociedade, com todas as pessoas ao nosso redor. Mas os acordos mais importantes são aqueles que estabelecemos conosco mesmos, ao compreender os símbolos que aprendemos. Os símbolos nos dizem o que acreditamos sobre nós mesmos. Eles nos dizem o que somos e o que não somos, o que é possível, o que não é. A voz do conhecimento está nos dizendo tudo o que sabemos, mas quem nos diz o que sa mas quem nos diz se o que sabemos é verdade? No ensino fundamental, no ensino médio, na universidade, adquirimos muito conhecimento. Mas o que realmente sabemos? Somos mestres da verdade? Não. Somos mestres de uma linguagem, de uma simbologia. E essa simbologia só é a verdade porque acreditamos que seja assim. Concordou? Não porque seria a verdade. Independentemente de onde nascemos ou da língua que aprendemos a falar, descobrimos que quase tudo o que sabemos é, na verdade, baseado em concordância, começando com os símbolos que aprendemos. Se nascemos na Inglaterra, aprendemos símbolos ingleses. Se nascemos na China, aprendemos símbolos chineses. Mas quer aprendamos inglês, chinês, espanhol, alemão, russo ou qualquer outro idioma, os símbolos só têm valor porque os atribuímos a eles e concordamos com seu significado. Se não concordamos, os símbolos não fazem sentido. Palavra árvore, por exemplo, tem um significado para as pessoas que falam espanhol, mas árvore não significa nada a menos que nós criamos que significa algo, a menos que concordemos esse acordo. O que significa para você é o mesmo que significa para mim, e é por isso que nos entendemos.
Você entende o que estou dizendo agora porque concordamos com o significado de cada palavra que foi programada em nossas mentes. Mas isso não significa que concordamos completamente. Cada um de nós atribuímos um significado a cada palavra, e não é exatamente o mesmo para todos. Se focarmos nossa atenção no modo como cada palavra foi criada, descobriremos que qualquer que seja o significado que atribuímos a essa palavra, só a damos sem motivo real. Juntamos palavras do nada. Nós os inventamos. Os seres humanos inventam cada som, cada letra, cada símbolo gráfico. Ouvimos o som como A e dizemos: Este é o símbolo desse som. Desenhamos um símbolo que representa o som. Juntamos o símbolo e o som e damos-lhes um significado. Portanto, todas as palavras em nossa mente têm um significado, mas não porque seja real, não porque seja verdade. Nada mais é do que um acordo que estabelecemos conosco e com outras pessoas que aprendem a mesma simbologia. Se viajamos para um país onde as pessoas falam uma língua diferente, de repente percebemos a importância e o poder do acordo. Uma árvore é apenas uma árvore. O sol é apenas o sol. A terra é apenas a terra, se concordarmos. Eva, e aí vem letras e palavras em outras línguas que parece, não sei se é aramaico, se é, não, como chama? Hebraico. E aí não dá para ler, a gente só vê símbolos. Baum ist nur im Baum, thy Sohn ins nur thy Sohn. E aí vem várias coisas escritas também. Uma árvore é apenas uma árvore, o sol é apenas o sol. A terra só é a terra, se concordarmos. Provavelmente era isso que estava escrito também em outras línguas. Esses símbolos não têm significado na França, Rússia, Turquia, Suécia ou em qualquer outro lugar onde os acordos sejam diferentes. Se aprendemos a falar inglês e vamos para a China, ouvimos as pessoas falando, mas não entendemos uma palavra do que dizem. Nada faz sentido para nós, porque eles não usam a simbologia que aprendemos. Muitas coisas nos são estranhas. É como estar em outro mundo. Se visitamos seus locais de culto, descobrimos que suas crenças são completamente diferentes. Seus rituais são completamente diferentes, suas mitologias não têm nada a ver com o que aprendemos. Uma maneira de entender sua cultura seria aprender os símbolos que eles usam, ou seja, sua linguagem. Mas, se aprendermos um novo jeito de ser, uma nova religião ou filosofia, isso pode entrar em conflito com o que aprendemos anteriormente. Novas crenças colidem com velhas crenças. Surge imediatamente a dúvida: o que é correto? O que está errado? É verdade o que eu aprendi antes? O que estou aprendendo agora é verdade? O que é a verdade? A verdade é que todo o nosso conhecimento, 100% dele, nada mais é do que simbolismo ou palavras que inventamos pela necessidade de compreender e explicar o que percebemos. Cada palavra em nossa mente e nesta página é apenas um símbolo, mas cada uma delas tem o poder de nossa fé, porque nós acreditamos em seu significado, sem qualquer dúvida. Os seres humanos constroem todo um sistema de crenças feito de símbolos. Construímos um edifício inteiro de conhecimento. E então usamos tudo o que sabemos, o que nada mais é do que simbologia, para justificar o que acreditamos, para tentar explicar, primeiro a nós mesmos e depois a todos os que nos rodeiam, a maneira como nos percebemos e a maneira como percebemos o todo, o universo. Se nos conscientizarmos disso, é fácil entender que todas as diferentes mitologias, religiões e filosofias do mundo, todas as diferentes crenças e formas de pensar, nada mais são do que acordos que estabelecemos conosco e com os outros seres humanos.
Eles são nossa criação, mas eles são verdadeiros? Tudo o que existe é verdade. A Terra é verdadeira. As estrelas são verdadeiras. Todo o universo sempre foi verdade. Mas os símbolos que usamos para construir o que sabemos só são verdadeiros porque dizemos. A Bíblia conta uma bela história que ilustra a relação entre Deus e os seres humanos. Nesta história, Adão e Deus estão andando pelo mundo juntos, e Deus pergunta a Adão que nome ele quer dar a todas as coisas. Adão nomeia uma a uma todas as coisas que percebe. Vamos chamar isso árvore. Nós vamos chamar isso pássaro. Nós vamos chamar isso flor. E Deus concordou com Adão. A história é sobre a criação de símbolos, a criação de toda uma linguagem que funciona por acordo. Esses são os dois lados da mesma moeda. Podemos dizer que um lado é percepção pura, o que Adão percebe. O outro é o significado que Adão dá a tudo o que ele percebe. Existe o objeto da percepção, que é a verdade, e existe nossa interpretação da verdade, que é apenas um ponto de vista. A verdade é objetiva e nós chamamos isso ciência. Nossa interpretação da verdade é subjetiva e nós a chamamos de arte. Ciência e arte. A verdade e nossa interpretação da verdade. A verdade objetiva é a criação da vida e é a verdade absoluta, porque é verdade para todos. Nossa interpretação da verdade é nossa criação e é uma verdade relativa, porque só é verdadeira por acordo. Ao estarmos cientes disso, podemos começar a entender a mente humana. Todos os seres humanos são programados para perceber a verdade e para isso não precisamos de uma linguagem. Mas, para expressar a verdade, precisamos usar uma linguagem e essa expressão é nossa arte. Já não se trata de verdade porque as palavras são símbolos e os símbolos só podem representar ou simbolizar a verdade. Por exemplo, podemos ver uma árvore mesmo que não conheçamos o símbolo árvore. Se o símbolo simplesmente, sem o símbolo, simplesmente vemos um objeto. O objeto é real, é verdadeiro, e nós o percebemos. Uma vez que chamamos de árvore, usamos a arte para expressar um ponto de vista. Se usarmos mais símbolos, podemos descrever a árvore. Cada uma das suas folhas, cada uma das suas cores. Podemos dizer que é uma árvore grande, uma árvore pequena, uma árvore bonita, uma árvore feia. Mas é a verdade? Não. A árvore ainda é a mesma árvore. Nossa interpretação da árvore dependerá de nossa reação emocional a essa árvore. E nossa reação emocional dependerá dos símbolos que usamos para recriar a árvore em nossa mente. Como você pode ver, nossa interpretação da árvore não é exatamente a verdade, mas nossa interpretação de uma reflexão da verdade, e essa reflexão é o que chamamos de mente humana. A mente humana nada mais é do que uma realidade virtual. Não é real. O que é real é verdade. O que é verdade para todos. Mas a realidade virtual é uma criação pessoal. É a nossa arte. E só é verdadeira para cada um de nós. Todos os seres humanos são artistas. Todo o mundo. Nós. Cada símbolo, cada palavra é uma pequena obra de arte. Do meu ponto de vista, e graças à nossa programação, nossa maior obra de arte é o uso de uma linguagem para criar uma realidade virtual completa em nossa mente. A realidade virtual que criar pode ser um reflexo claro da verdade, ou esse reflexo pode ser completamente distorcido. Em qualquer caso, é arte. Nossa criação pode ser nosso paraíso pessoal ou pode ser nosso inferno pessoal. Não importa, é arte.
mas não há fim para o que podemos fazer tomando consciência do que é verdadeiro e do que é virtual. A verdade leva-nos ao domínio pessoal, leva-nos a uma vida muito fácil. Nossa distorção da verdade muitas vezes leva a conflitos desnecessários e sofrimento humano. A consciência muda tudo. Os seres humanos nascem com consciência. Nascemos para perceber a verdade, mas acumulamos conhecimento e aprendemos a negar o que percebemos. Praticamente não estar conscientes e nos tornarmos mestres em não estar consciente. A palavra é pura magia e aprendemos a usar nossa magia contra nós mesmos, contra a criação, contra nossa própria espécie. Estar consciente significa abrir os olhos para ver a verdade. Quando vemos a verdade, vemos tudo como é, não como pensamos que é, não como desejamos que seja. A consciência abre as portas para milhões de possibilidades. E se sabemos que somos os artistas de nossas próprias vidas, podemos escolher entre todas essas possibilidades. O que estou compartilhando com você vem do meu treinamento pessoal, do que chamo de sabedoria tolteca. Tolteca é uma palavra nahuatl, que significa artista. Na minha opinião, ser tolteca não tem nada a ver com qualquer filosofia ou lugar no mundo. Ser um tolteca é simplesmente ser um artista. Um tolteca é um artista do espírito. E como artistas que somos, gostamos da beleza. Não gostamos do que não é bonito. Se nos tornarmos artistas melhores, nossa realidade virtual se tornará um reflexo melhor da verdade. E então poderemos criar uma obra-prima celestial com nossa arte. Milhares de anos atrás, os toltecas criaram três mestres do artista: o domínio da consciência, o domínio da transformação e o domínio do amor, intenção ou fé. Essa separação é apenas para nossa compreensão, pois as três maestrias se tornam uma. A verdade é apenas uma só. A verdade é apenas uma, da verdade e do que estamos conversando. Essas três maestrias nos guiam a abandonar o sofrimento, retornar à nossa verdadeira natureza, que é felicidade, liberdade e amor. Os toltecas entenderam que vamos criar uma realidade virtual com ou sem consciência. Se for com consciência, desfrutaremos de nossa criação. E quer facilitemos a transformação ou resistamos a ela, nossa realidade virtual sempre estará se transformando. Se praticarmos a arte da transformação, logo estaremos facilitando a própria transformação, e ao invés de usar nossa magia contra nós mesmos, a usaremos para expressar nossa felicidade, o nosso amor. Quando somos professores de amor, intenção ou fé, somos professores do sonho de nossa vida. Quando os três domínios foram consumados, reivindicamos nossa divindade, nos tornamos um com Deus. Este é o objetivo dos toltecas. Os toltecas não tinham uma tecnologia que temos hoje. Eles não tinham conhecimento da realidade virtual dos computadores, mas eram grandes mestres da realidade virtual da mente humana. O domínio da mente humana requer controle absoluto da atenção. A maneira como interpretamos e reagimos à informação que percebemos de dentro e de fora. Os toltecas entenderam que cada um de nós é exatamente como Deus, mas em vez de criar, o que fazemos é recriar. E o que recriamos? O que percebemos. Isso é o que a mente humana se torna. Se conseguirmos entender o que é a mente humana e o que a mente humana faz, podemos começar a separar a realidade da realidade virtual, ou seja, percepção pura, que é verdade, da simbologia, que é arte. O autodomínio é inteiramente baseado na consciência e começa com a autoconsciência.
Em primeiro lugar, estar ciente do que é real. Depois, estar ciente do que é virtual. O que significa o que acreditamos sobre o que é real. Com essa consciência, sabemos que podemos mudar o que é virtual, mudando o que acreditamos. O que é real, não podemos mudar, e o que acreditamos, não importa. Ficamos por aqui nesse segundo dia de leitura. E se você chegou até aqui conosco e ainda não é inscrito no canal, aproveite agora, se inscreva, deixe seu like. Envie esse vídeo para alguém que você ama, que gosta de novos conhecimentos. Aproveite e acesse a playlist do livro anterior para você compreender os 4 compromissos. Estamos lendo o quinto. Eu sou Vanessa Luz, um beijo no seu coração e nos encontramos por aqui numa próxima leitura.